Tá. Então, boa noite, pessoal. Voltamos aqui com a nossa aula de inglês, né? E sempre lembrando que para quem está chegando, good evening, né? Good evening para quem está chegando, né? E good night para quem vai embora, né? Embora. Então, como está todo mundo chegando, é good evening, não tem problema. Isso. Lembrando que na parte da tarde, o boa tarde, a gente vai sempre falar, né? Good afternoon, tanto para quem chega, né? E se a pessoa está indo embora, né? Para quem vai embora, você vai falar para a pessoa, have a good one, tá certo? Então é isso que você vai falar. E de manhãzinha, acordou, bom dia, é só falar good morning. E para quem vai embora, você fala have a good one, ok? Então isso daqui é uma forma aí, né, mais informal, né, de comunicar as pessoas, mas é como a gente vai se comunicando aqui, né? Deixa eu falar para vocês, então, hoje à noite nós vamos fazer uma revisão da parte introdutória de frases básicas, né? Como formular frases na língua inglesa, né? Então, como formular frases na língua inglesa? A sintaxe, né? A sintaxe, né? A sequência, né, de palavras, ela é muito parecida, veja, muito parecida, não estou dizendo que é igual, muito parecida com a sequência de palavras, a sintaxe da língua portuguesa. Então, por conta disso, mesmo que você cometa alguns erros no começo, é melhor você ter muitos acertos e poucos erros do que você, né, não ter erro nenhum. A pessoa fala assim, nunca vou errar. Não, você vai errar. Aqui ou ali você vai errar, mas a verdade é que se você praticar agora, mesmo começando com muitos erros, você vai perceber que com o tempo você acerta mais do que erra. Porque vocês vão conhecer as regras aos poucos e vão adequando essas regras à comunicação. Então, uma língua ela só é viva porque as pessoas se comunicam. Se a pessoa não se comunicar, não tem língua, né? Essa é a verdade. Então, o que fazer aqui, né, para a gente poder entender esses passos? Primeiro passo é que todo mundo tem que ter, né? Aqui, ó. Primeiro passo, né? Primeiro passo. Primeiro passo em inglês, a gente fala, né? First step. Ou step one. Vamos colocar step one, fica legal. Step one, né? Tenha uma tabela de verbos irregulares em inglês. Lembrando que a língua inglesa, ela tem verbos regulares e irregulares e verbos auxiliares. Porém, é legal que você tenha uma tabela. A tabela que eu compartilho aqui, essa tabela, né, da Coupling que vocês encontram no nosso grupo do WhatsApp, né? Eu vou procurar deixar essa tabela também na descrição do vídeo, que aí todo mundo pode acessar. Então, essa tabela tem 82 verbos, mais do que suficiente para você ver aí o verbo no presente, no passado, né? A tradução do verbo está aqui, né? E aí você vai memorizando os verbos mais importantes do seu dia a dia, tá bom? Então, uma pessoa que olha a tabela pode fazer uma seleção de pelo menos 15 verbos que ela usa mais no dia a dia. Rosi, eu selecionei 25 verbos. Excelente. Você vai selecionar na tabela os verbos que você mais utiliza e passa para um papel. Coloca o número do verbo que facilita, né? Olha, eu uso aqui o verbo buy, o verbo número 9, né? Então, 9, buy. Eu uso o cut, né? 13 ou 13, né? Cut. Eu uso o verbo do, 15, né? Então, põe lá 15, do. E assim por diante, porque você sabe onde encontrá-lo na tabela. Então, essa tabela, gente, ela é um presente, já foi enviado. E aí, qual é o segundo passo agora? Segundo passo, né? Que é a tabela, né, de verbos que eu falei, né? Segundo passo, step 2. Saiba os pronomes pessoais, né? Então, se você não sabe um pronome, fica difícil,
Então, tem que saber o pronome para poder fazer. Quais são os pronomes que existem? Eu, né? Você, vocês, nós, eles, elas, ela, ele e o neutro, usado para coisas, animais, objetos, ok? Objetos, bom? Então, é por isso que é importante saber o pronome. Se você sabe o pronome, muito bom. Ah, Rosa, o que que você colocou aqui por último, né? O ele, o ela, né? E o pronome neutro. Porque são os únicos verbos que você vai ter que guardar uma regra de conjugação para o presente simples, né? Para o tempo presente. Mas mesmo assim, a regra funciona para todo mundo. Então vamos lá, terceiro passo. Qual que é o passo 3, né? O step 3. O step 3, o que que você vai fazer? Step 3 você vai... Deixa eu colocar uma setinha aqui, que tá bonitinha. Olha só que gracinha a setinha aqui da comunicação, né? O passo 3 é colocar, né? Aqui, ó. Coloque um pronome mais um verbo juntos. Exemplo. Então, aqui eu pedi para colocar um pronome e um verbo juntos. Eu já tenho a tabela de verbos, eu já sei os verbos que eu tenho lá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar esses verbos juntos. Então, eu posso começar falando de mim. Eu posso falar assim, I buy. O que significa? Eu compro. Ou eu posso falar I sell. Significa eu vendo. Eu posso falar you pay. Você paga. Ou eu posso falar you, you eat. Você come, tá bom? Então, se você vai fazendo nesse exemplo, você tem aqui as opções, né? Que são interessantes para começar a fixar a maneira como você vai se comunicar, porque você está falando as coisas que mais são importantes para você. Ah, Rosil, mas eu não faço frases só curtinhas na minha vida. Tudo bem. Então, depois a gente vai aprender a colocar mais elementos na sua frase, né? E você coloca as coisas que você precisa, né? Por exemplo, eu tenho aqui, né? Vou pegar lá para você aqui. Roosevelt, eu quero fazer uma frase do tipo, olha, eu compro carros, né? Então, I buy cars. Ótimo. Ah, eu vendo. O que que você vende? I sell houses, né? Eu vendo casas. Eu vendo casas. Aqui em cima, né? Eu vendo carros, né? Aqui embaixo, né? Olha, você paga a conta. You pay the bill, né? Então, você paga a conta. O próximo, né? Você come. O que que você come? Ah, eu como macarrão. You eat pasta, né? Você come massa, né? Massa pode ser macarrão, né? Macarrão, lasanha, né? Etc. Tudo que for feito de massa né? Aí você vai usar dessa forma. Então, percebe? Aí, nesse caso, o que que a gente tem aqui? Esses exemplos, né? Eles possuem, esses exemplos possuem a seguinte estrutura. Qual que é a estrutura deles? Estrutura simples. Eles têm um sujeito mais um verbo mais um objeto, tá bom? Então, é isso que deve ser feito com a tabela. Quanto mais você praticar, melhor para você. Pô, Rússio, eu tentei praticar e teve alguns erros. Excelente. Se você errou, é porque você praticou.
Aí você vai passar para o professor para ele corrigir. Então, basta fazer, você pode fazer, né, no seu caderno, tirar uma foto, ou você pode digitar. Digitado fica mais fácil, a correção é mais rápida, né? Mas conforme você vai fazendo, né? Às vezes, quando eu peço para tirar foto, eu peço para que a foto seja legível, né? Então, toma cuidado, né? Que a gente sabe que, às vezes, na hora de tirar foto, tem que ser bem clarinha, né? Então, vamos lá. Deixa eu falar aqui. Para o próximo agora, né, para você ver, eu vou dar outros exemplos. Ok, próximo agora é o seguinte, né? Aqui a gente tem lá exemplos, né, que possuem essa estrutura. Aí você tem assim, tudo que a gente fez ali foram frases afirmativas, né? Deixa eu ver se mandei lá para você, está faltando essa parte aqui, né? Que é o exemplo aqui, né? Estes são exemplos de frases afirmativas. Vamos para as frases negativas, ok? Então, o que que a gente vai ter? Vamos para as frases negativas, né? Que eu dei aqui, né? O exemplinho, né? De cima. Então, quando você faz uma frase negativa, vamos pegar todo esse pessoal aqui que a gente começou, né? Vamos aumentar um pouco essa lista agora. Eu coloquei todo mundo, né? I buy, I sell, you pay, you eat, né? Vamos lá. Aí a gente tem, né? O we dance, né? Nós dançamos, né? Nós dançamos, né? They jump, né? Então, aqui, ó, eles pulam, né? E aí já dá para começar com esses, vai ficar faltando o he talks, ele conversa, she speaks, ela fala, né? It rains, chove. Então, só essas daqui, né, que são aquelas que eu falei que vai ter uma diferencinha, que é esse acréscimo da letra S, né? Mas aí dá para a gente fazer também. O que temos aqui que é interessante? Vocês possuem as frases da afirmativa. Como que eu faço essas frases ficarem na negativa? Né? Porque você tem que aprender a afirmar, né? E negar também. Você não fala sim para tudo na vida, né? Se você falar sim para tudo na vida, não vai dar certo, né? Então, é importante saber negar. Então, como faço frases negativas com os verbos abaixo? Então, com os verbos abaixo, você vai fazer assim. Todos os pronomes, coloque o, o don't antes do verbo, exceto para he, she, it, que deve ser colocado doesn't, ok? Então, aqui, se eu falo eu compro e eu quero falar eu não compro, eu vou falar I don't buy, tá bom? Olha só. I don't buy, perfeitinho, vem aqui, né? Olha lá. Eu não compro. Eu não vendo? Ah, você não vende? Poxa, eu não vendo. Como é que eu vou falar que eu não vendo em inglês? Eu vou falar I don't sell. Ah, você não paga. Como que eu vou falar? Eu não pago em inglês. You don't pay. Pô, Rússio, mas eu tô vendo que você não fala a letra T. Não fala mesmo. Nesse caso, na frase, ela tende a sumir, ela fica pequenininha na língua, né? Então, eu falo, you don't pay. Ele não aparece no áudio, mas está lá, ele existe. Você só não viu, tá bom? E não é para forçar ele mesmo. Na hora que você estiver conversando com alguém, eles não surgem, são bem sutis. Então, essa é a diferença quando você está aprendendo um outro idioma, ele tem algumas regrinhas, né? Por exemplo, você não come, você
não come. Então, o que que eu vou fazer? Eu vir aqui e vou falar para ele, ó, you don't eat. Próximo aqui, nós não dançamos. Então, eu vou colocar we don't dance. E o último aqui dessa lista, né? Eles não pulam. Eu vou virar e vou colocar they don't jump. Ah, Roosevelt, olha só, né? Mas agora chegou naqueles, né? No he, she, it, você tinha comentado, né? Então, o que que eu vou fazer aqui embaixo no he, she, it? O he, she, it, onde a gente coloca essa regra, veja bem, do doesn't, né? Então, aqui embaixo, gente, olha, ele não conversa, ela não fala e não chove. O que que vai acontecer? Se vocês notarem, na hora que eu colocar esse doesn't, ele pegou o verbinho, o S, né? O S que vem aqui nesse talks, speaks, it rains, entendeu? Então é onde você vai remover o S, porque ele vai virar agora parte da negativa. Então, eu vou falar he doesn't, he doesn't talk, né? Ah, que legal. Então, o que que é he doesn't talk? É he doesn't, he doesn't. O de baixo, she doesn't speak. She doesn't speak. E o próximo, it doesn't rain. It doesn't rain. Tá bom? Então, a gente está vendo tudo no tempo presente. Tá? Então, vamos lembrar que agora o que vocês estão vendo é no tempo presente. Não, né, quando você fala dos tempos verbais, você tem que pensar nos possíveis tempos que existem numa comunicação, né? Ah, quais são esses tempos? Eu tenho, quando eu vou falar com alguém, eu tenho o presente simples, né? Ó, tempos verbais. Eu tenho presente simples, passado simples, futuro simples, ok? Aí eu tenho outra categoria de tempo. Eu tenho o tempo contínuo. Então, eu vou falar presente contínuo, ok? Contínuo. Eu vou falar do passado contínuo. Vou falar do futuro contínuo. Olha só que legal. Depois desse tempo, qual que é o tempo? Eu tenho o perfeito. Eu tenho o tempo perfeito. Então, eu vou falar presente perfeito, passado perfeito e tenho o futuro perfeito. Ah, Rosu, tem mais tempos aí? Olha, depois você tem modos, né? Tem modos. Eu tenho, por exemplo, eu posso utilizar, né, o modo como, né, o imperativo. Eu posso utilizar o condicional, certo? Então, esses daqui ajudam você a ter ideia de quais são as regras de inglês que a gente vai aprender relacionado com os verbos, com as conjugações. O inglês, ele é uma língua de sorte. Por quê? Porque você não tem como acontece, né, com a língua portuguesa, uma quantidade absurda de conjugações, tá? Então, o problema da língua portuguesa, para quem está aprendendo, os estrangeiros, é justamente essa a quantidade, né, de conjugações. Pô, eu não consigo lembrar tudo, é muita coisa, né? Então, é isso que a gente fala que você tem sorte em estar aprendendo a língua inglesa, porque a língua inglesa é uma língua mais simplificada, né? E tudo mais. Então, para a gente aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Vamos nessa linha de trabalhar hoje, primeiro, o tempo simples. A gente está trabalhando o tempo simples. Esses outros tempos aqui, né? Tempos verbais, né? Deixa eu colocar ele no nosso grupo, né? Lá. Tempos verbais.
Tá no grupo já, né? Então, a partir daqui, eu falei para vocês, né, que a gente fez a parte negativa, tudo mais, faltou colocar no grupo, né? Se não colocar, é importante a gente ter todas elas aqui para não perder essas aqui. Sujeito, verbo, objeto. O que que eu fiz aqui? Onde que tá? Para não perder essa última parte que eu mandei. I buy cars. Ótimo, daqui para cima. Sempre vou apagar, que a gente não vai precisar dela, né? E agora a gente vem para essa próxima. E está enviado no grupo também. Quando envio para o grupo, eu peço, né, por favor, que de alguma forma vocês consigam copiar para um caderno, tá bom? Então, isso é super importante. Agora, vamos lá. O que que acontece aqui, né? Agora vem a pergunta, né? Como faço as mesmas frases na interrogativa? A gente viu exemplos de frases as frases a gente viu na afirmativa e na negativa. Só que uma coisa importante na comunicação da língua inglesa é que se você quer falar com alguém, você precisa perguntar. Então, para perguntar, eu preciso fazer a interrogativa. Então, das frases que a gente viu até agora, eu vou colocar elas aqui em português primeiro. Por exemplo, você compra, ela compra, né? Vocês pagam, ele paga, né? Olha que interessante. Vamos para a próxima, né? Nós vendemos, ela vende, próximo, né? Eles dançam, ele dança, certo? Próximo, né? Eu pulo, o cachorro pula, né? Então, a partir daqui, olha, tem vários exemplos, né? Então, vamos aqui, né? Por exemplo, você fala, a Márcia fala, né? Vocês conversam, o, o Roger conversa, ok? Chove muito? Aí chove muito, a gente está falando, né? Nesse caso aqui, a gente está conversando do pronome neutro. Por quê, né? Porque quando eu falo chove, não é uma pessoa, né? Então, nesses casos, é o uso do pronome neutro, né? Aí, agora, vamos para o inglês. O que que vai acontecer no inglês? No inglês, eu vou usar, né? Olha só, a seguinte regra. Para fazer perguntas no tempo presente simples, eu devo usar o do, né? O do antes dos sujeitos, exceto he, she, it, que vou utilizar does, tá bom? Então, vamos fazer agora na prática, né? Porque falando é bonito, mas vamos fazer na prática. Você compra? Do you buy? Ela compra? Does she buy? Vocês pagam? Do you pay? Ele paga? Does he pay? Nós vendemos? Do we sell? Ela vende? Does she sell? Eles dançam?
Do they dance? Ele dança? Does he dance? Eu pulo. Do I jump? O cachorro pula. Does the dog jump? Você fala? Do you speak? A Márcia fala? Does Márcia speak? Vocês conversam? Do you talk? O Roger conversa? Does Roger talk? Chove muito? Does it rain a lot? Bom, então, olha que interessante. No nosso bate-papo para da interrogativa, a gente consegue ver, né, no tempo verbal que a gente está fazendo, como é que você usa a tabela de verbos para começar a melhorar o teu conhecimento de palavras novas, né? Então, isso é um exercício diário. Rosi, mas todo dia? Escreve 3 verbos por dia. 3 verbos por dia, novos verbos, em 10 dias são 30 verbos, né? Em 20 dias são 60 verbos, né? Em 30 dias, 90 verbos. Aí, quando eu olho a tabela, minha tabela tem 82 verbos, ou seja, 3 verbos por dia, que você escrever 3 frases, que você criar, e sabendo que você não vai criar as frases sozinho, você vai criar a frase e vai enviar para eu corrigir. Então, nisso você ganha muito. Como são 3 frases, manda no WhatsApp, no privado, envia diretamente para mim, pode ser no WhatsApp, que aí dá para você digitar. Rosi, eu não gosto de escrever no WhatsApp, eu vou fazer no caderno. Ok, escreve no caderno as 3 frases, tira uma foto bem clara e eu vou ter o prazer de responder para você. Tá bom? Então, essa parte que é importante para quem está começando. Primeiro, exercitar, né? Rosi, mas eu não tenho ideia do que eu vou, né, escrever, né? Mas como vou escrever 3 verbos todos os dias? Então, né, dica número 1, que a gente coloca aqui, né? Tip number 1. Use os verbos da tabela de verbos irregulares, né? Então, uma coisa legal que você tem é que você já tem a tabela de verbos e ela tem 82 verbos, que é bem limitado. Você pode pensar em outros verbos, né? Dica número 2. Tip number 2. Use verbos que não estão na tabela. São os chamados verbos regulares, né? Então, tem muitos verbos que não estão na tabela. E como que vocês, né? Aí vem a dica número 3. Dica número 3. Tip number 3. Fale de sua rotina com detalhes. Aí é onde você vai começar a ser exposto a uma mescla de verbos regulares e irregulares. Por quê? Porque todo mundo tem uma rotina. Se a pessoa é muito genérica, a pessoa fala assim, né? Eu levanto, tomo café, vou para o trabalho, trabalho, almoço, volto para o trabalho, trabalho novamente, volto para casa, tomo banho, janto, assisto TV, vou dormir, tá bom? Então,
Isso daqui é uma rotina, mas é uma rotina sem detalhes, que a pessoa levanta, o que ela faz? Ela levanta, né? Acende a luz, abre a janela, escova os dentes, toma banho, né? Enfim, tudo, né? Ah, prepara o café, ferve água, passa o café, frita um ovo, corta o pão, passa a manteiga. Então, tudo isso, para você fazer essas frases, né? Que você pode começar genérico e depois você começa a especificar e você vai detalhando o que vai ser muito bom para você em termos de estrutura, né? Ah, Rosa, você está falando demais e não está dando o exemplo que você colocou aí. Tá bom, então vamos para esse exemplo que está aqui, né? Vamos lá? Vamos para esse agora. Eu levanto, né? I get up. Tomo café. I have coffee, tá? Há controvérsias aqui, porque a pessoa toma café, mas ela está tomando café da manhã, né? Então, se ela tomo café da manhã, né? Vamos mudar aqui, né? Em vez de have coffee, colocar o verbo drink, né? I drink coffee. E aqui eu tomo café da manhã, I have breakfast, né? É o breakfast já completo, né? Café, leite, pão, né? Queijo, que mais? Presunto, né? Manteiguinha, né? Cereais, sucrilho, papinha de bebê, né? Então envolve tudo aí, né? Vou para o trabalho. Vou para o trabalho. I go to work. Eu trabalho. I work, né? Aqui é eu trabalho, né? É, eu almoço, né? Aí trabalho não dá, né? É eu trabalho. Aqui eu almoço. I have lunch. Eu volto para o trabalho. I go back to work. Eu trabalho novamente. I start work again. Hein? Eu volto para casa. E eu volto para casa. Então, I go back home. Eu tomo banho. I take a shower. Eu janto. I have dinner. Eu assisto TV. I watch TV. E eu vou dormir. Eu vou dormir. I go to bed. Tá? Ou I sleep. O que é importante quando você está fazendo as frases da sua cabeça sem utilizar aqui a tabela que eu estou fornecendo para vocês? Faça uma coisa interessante, que é use um dicionário online ou impresso, tá bom? Ô, Rose, você recomenda comprar um dicionário? Se você já tiver em casa, melhor você usar o que você tem em casa. Se você for comprar um dicionário, conversa comigo antes de comprar, porque como todo mundo tem celular, vale a pena você baixar um gratuito. Ah, Rose, não, eu estou decidido que eu quero comprar um dicionário. Então, antes de comprar, fala comigo para a gente escolher um melhor que você possa ter. Mas, atualmente, com dicionários online, as pessoas não acabam comprando dicionário papel. E é por isso que eu peço para vocês conversarem comigo, porque eu sempre recomendo um dicionário online que é muito bom, que é o Lingui. O Lingui, além de você ter o dicionário na sua mão, você também tem a pronúncia do verbo, né? E aí você aprende duas coisas de uma vez. Você aprende o verbo e aprende a pronúncia correta. E ele dá duas pronúncias. Para aqueles que gostam da língua americana, ele vai dar a pronúncia americana. E se você gosta da pronúncia britânica, ele também dá a pronúncia britânica, tá bom? Então, é por isso que eu falo, antes de comprar,
usem e abusem do Lingui, que é gratuito, né? E na investidura realmente de um dicionário físico, não comprem antes de falar comigo para poder orientar vocês, porque dicionário é uma coisa muito séria e acaba custando, né, dinheiro também. Estou copiando a última dica aqui para vocês, né? E estou no caminho aqui para a gente poder abrir para retirar dúvidas e tudo mais, né? Então, está aqui a parte que a gente conseguiu hoje falando um pouco disso. Na próxima aula, a gente também vai abranger novamente a questão de verbos, que eu sei que verbos realmente dá problema, e a gente vai falar um pouquinho aí, revisar, comparar, né, o uso desses verbos gerais com um verbo que não foi mencionado aqui, que é o verbo to be, tá bom? Então, estou encerrando a gravação dessa primeira etapa, né? E queria agradecer vocês aí, né, de terem participado da gravação.